gostaria que você abrisse a sua Bíblia num salmo muito conhecido, pelo menos pelo número, que é 91, né? É um salmo muito conhecido. Quando se fala em Salmo 91, você costuma entrar nas lojas, entrar em locais de trabalho, de comércio, e tem uma plaquinha, tem lá um quadro com este salmo. Salmo 91, mas as pessoas conhecem muito pelo número, mas a essência da palavra de Deus precisa estar no coração das pessoas para que elas possam entender. O pastor já fez a oração, o Espírito Santo vai ministrar a palavra em nome de Jesus Cristo, porque pode faltar tudo, menos o Espírito Santo, amém? Então a gente vai fazer um estudo da palavra aqui, vai entender um pouco quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Aqui no Salmo 91, eu gosto desse salmo que ele é bem completo, né, de promessas para a nossa vida. Ele é cheio de promessas, e muitas não se cumprem. Mas por que não se cumprem? Será que é porque Deus não cumpre as promessas que Ele faz? Claro que não. Todas as promessas que Deus faz para nós, elas são cumpridas, mas nós muitas vezes é que não damos a devida importância, e aí perdemos o que há de melhor para a nossa vida. Então, para começar, no primeiro versículo, olha só a primeira proteção que nós já recebemos de Deus quando estamos na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos dar uma pausa, vamos comentar um pouquinho sobre esse versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro vamos entender, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Deus está falando para nós. E que esconderijo que é esse? Será que eu tenho que ir lá para o céu, estar, debaixo da casa do Senhor, na morada de Deus lá, escondido, para que eu tenha proteção? E esse esconderijo é a palavra do Senhor. É onde vem a proteção para nós. Ela é sombra em dias de sol quente, fervendo. Muitas pessoas reclamam, Nossa, mas que calor que está fazendo, ou que frio que está fazendo, que escuridão. A palavra de Deus, ela é a nossa proteção, porque ela é espírito. Então, se você está habitando nesse esconderijo, você está protegido. Se está acontecendo ao contrário, se você está se sentindo aflito de alguma forma, se está se sentindo desprotegido, é porque você não está nesse esconderijo. É fácil, os sinais são simples e fáceis de serem entendidos, mas para quem? Para aqueles que estão na presença do Senhor, porque quem não está, eu costumo dizer que é como uma pessoa que não sabe nadar. Ela pula dentro da água, está se afogando e acha que está nadando, até que submerge e não sobe mais. Então o que é falta de entendimento da palavra de Deus, acontece isso com ele. Ele acha que está protegido numa falsa proteção, mas ele está em perigo, ele está em risco. Isso nos arremete ao fato que foi, infelizmente, que aconteceu. O pastor até comentou aqui sobre essa tragédia que teve aqui perto de nós. É muito simples. As pessoas, a gente começa a meditar e tentar entender por que ninguém fez nada antes e tinha algo para fazer. Simples, algo muito simples. Não se faz, nenhuma morada, nenhuma casa, nenhuma habitação debaixo de uma barragem aonde ela pode estourar e ela vai passar naquele lugar. Obviamente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: eu acreditava que as barragens eram seguras. Na mesma hora eu comentei e falei: irmã, não existe nada que o homem faça que seja seguro. Você não consegue conceber, nós não conseguimos, pastor Fernando, conceber no nosso pensamento coisas que o ser humano faça que possa ser seguro. A nossa segurança está no Senhor. Você vai ver isso no Salmo 127, que em vão vigia o sentinela. Se Deus não estiver guardando a nossa casa, não adianta você pôr cachorro, pôr cerca elétrica, câmera, para poder proteger contra a invasão do ladrão. Se Deus não estiver com você, meu irmão, você pode pôr um exército ali,
e não vai resolver nada. O ladrão entra, rouba na cara desse e ainda põe esse para ajudar a carregar. Não é verdade? Você vê, presencia em muitos supermercados, eles colocam seguranças lá, o bandido entra, o segurança vai fazer o quê? O cara está armado. Mas é porque o dono não está no esconderijo do Altíssimo. A pessoa não está consagrada a Deus. Muitos consagram os seus bens, muitos compram veículos novos, casas novas e falam: pastor, vai lá e consagra a minha casa. É errado? Não é. É muito bom fazer isso, mas se a pessoa não estiver na presença do Senhor, o pastor pode ir, o padre pode ir jogar água benta, pode jogar uma enxurrada de água benta, uma chuva, não vai resolver nada. Por quê? Não está no esconderijo do Altíssimo. Não é verdade? Então, voltando só um pouquinho para relatar para vocês, aquele povo que estava... Olha o que eu fico assim impressionado, porque são pessoas especialistas, pastor, são pessoas que estudaram, né? Nessa empresa tem pessoas, eu trabalhei nela, tem pessoas que trabalharam fora do país, se especializaram em universidades das melhores dos Estados Unidos. Eles fizeram cursos de PhD nessas universidades e deixam uma simples ação causar uma tragédia de uma dimensão tão grande. Como que uma empresa tão conceituada no mercado, né, me coloca um restaurante debaixo de uma barragem? Coisa muito simples de resolver. Não se põe nada no caminho. Quem não conhece aí a barragem aqui de Congonhas, vai lá fazer uma visita. Eu convido você a fazer uma visita. Chega lá em cima e olha na parte de baixo o quanto de casa que tem ali, quanto de morador que tem ali, e não sai. Está esperando o quê? Uma sirene tocar? Você viu nas entrevistas, a mulher disse: uma sirene não tocou, já podia tocar até, né, uma banda, podia tocar até uma fanfarra aí, que não ia dar tempo de vocês correrem, porque a velocidade é muito grande, o negócio é muito de repente. A pessoa tem que ter o que eu preguei outro dia aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo: visão. Espera aí, eu estou numa situação de perigo. Eu comento, falo com todo mundo e repito: há duas coisas, duas grandezas que não podemos ir contra. Uma é Deus e a outra a natureza. As pessoas brincam com a natureza achando que é, né, fácil de resolver, e depois que acontece não adianta. Aí você fica assim: mas não tinha um cristão, gente, que tinha visão para falar para isso? Não, esse restaurante não pode ficar aqui, porque a gente tem um problema, né, dessa barragem aqui. Se ela estourar, vai arrastar o restaurante e não vai dar tempo do pessoal correr. Não tinha um cristão para poder falar isso. E se tinha, aí foi por desobediência, né? Às vezes eles até avisaram para a gente: isso aqui é um lugar errado, hein? Não pode fazer isso daqui. Mas ficou de braço cruzado, o pessoal se acomodou e aí aconteceu. Então a gente tem que trabalhar com visão. E as pessoas, para não acontecer isso, tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Mas se tiver dentre os que eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas as pessoas que estão na presença do Senhor, elas estão protegidas. Nós temos vários exemplos na Bíblia que Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló de lá, um justo, para não vou destruir. E você acha que Deus não sabe que aquele negócio ia arrebentar? Isso chama confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Você acha que Deus permitiu isso, foi à toa? Não existe nada por acaso. Quem está no esconderijo do Altíssimo, quem está debaixo da mão do Senhor, o coração do ser humano, como disse o pastor aqui, ele se apartou do mal e ele está envolvido com as coisas do mundo. O pastor, na oração, né, a gente reflete muito, orando, falou assim: até quando esse capitalismo vai estar aqui? Até quando a ganância do homem pelos bens materiais vai existir? Até que ele se converta a Jesus Cristo, né, ou até que Jesus Cristo volte. Porque aquele verdadeiro convertido em Jesus, ele não tem essas coisas, porque Deus está acima de tudo. Ele está guardado no esconderijo do Altíssimo e ele confia no Senhor, e ele sabe das promessas. No versículo 2 diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,
e nele confiarei. Se você está passando uma situação difícil, pode ser no seu trabalho. Às vezes você está num lugar bom, você se sente bem trabalhando, seu chefe vira e fala assim, eu vou te colocar em outro local. Isso é um exemplo da confiança. Eu vou te colocar em um outro local. Aí o local que você vai, passa a trabalhar, é muito, né, entre aspas, mais difícil de você trabalhar do que o anterior. Aí você fala assim, mas ué, eu sou cristão, por que me colocou nesse serviço ruim e o ímpio está no serviço bom? Deixa Deus trabalhar, confia no Senhor. É o que eu disse, você acha que Ele não sabe que você foi colocado em outro local? Isso foi Ele que mandou. Porque muitas vezes, se você é dele, Ele trabalha na sua vida, e de formas que nós não entendemos, mas porque Ele tem grandes projetos para nós. Veja José do Egito. José estava lá no Egito, conseguiu entrar no palácio, né, a servir o braço direito do faraó, mas a esposa desse homem, se eu não me engano ele era um dos generais do faraó, a esposa dele começou a querer seduzi-lo, e ele estava bem, ele era um homem de confiança, ele estava ali num lugar onde era confortável para ele, em vista do que ele já havia passado. Aí o que aconteceu com ele? Por causa dessa impiedade dessa mulher e dessa investida, por ele ter sido fiel ao Senhor, ele foi julgado nas masmorras, na prisão. Ou seja, ele saiu de uma posição de conforto e foi para uma posição de terror, escravidão, de chibata, sendo um fiel ao Senhor. Aí se ele agisse pela emoção, ou se ele agisse pela carne, ele começaria até a blasfemar, mas não é possível, sendo filho de Deus, eu vim parar nesse lugar. Mas ele confiava no Senhor, ele sabia, peraí, se eu vim, Deus sabe que eu vim para cá, Deus sabe de todas as coisas, e se Ele sabe, eu não vou poder blasfemar e nem vou ficar questionando, mas eu vou glorificar o nome do Senhor, até mesmo aqui na masmorra, porque em todo lugar que nós estivermos, nós temos condições de glorificar o Senhor. Seja trabalhando em qualquer profissão, eu não tenho que ser médico para glorificar o nome do Senhor. Inclusive tem muitos médicos que não glorificam, mas eu posso ser um gari e glorificar o nome do Senhor. Não existe essa questão de eu tenho que estar bem para glorificar, ou eu tenho que estar fazendo o que é agradável aos meus olhos para glorificar. Eu tenho que saber e ter visão para glorificar. São nas pequenas atitudes que a gente vai fazer as grandes transformações. Então a gente confia no Senhor. Se você está num lugar que aos seus olhos não é bom, Deus sabe, deixa Ele trabalhar, porque quanto mais você deixar Ele trabalhar, mais rápido você vai ser aliviado daquela carga, porque Deus está trabalhando. Se você tentar interferir, Deus vai se afastar e você vai ficar sozinho naquela situação. Então temos que confiar no Senhor. No versículo 3 ele diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você está vendo? Ele vai te livrar das armadilhas. Você vai ter visão para ter, peraí, eu não vou ficar nesse lugar, esse lugar é perigoso. Esse lugar aqui, você vai ter essa visão. Muitos vão estar ali trabalhando e não vão conseguir ter essa percepção, porque o Espírito Santo não está com ele. Você vai ter o Espírito Santo. Obviamente que se você, nós como cristãos, estivéssemos num lugar desse, você vai ter uma visão mais panorâmica. Você vai olhar em volta. O que tem de perigo nesse lugar? E os sinais acontecem. Olha, meus irmãos, nada acontece sem ter um sinal antes. Tem que ter um aviso antes. A Bíblia fala, se não me engano, no livro de Amós, que Deus, quando vai fazer alguma coisa, Ele manda os profetas dele avisar antes o que está acontecendo. Jeremias foi um profeta que avisou, aos reis o que estava acontecendo pela desobediência, por descumprimento da palavra, sacrifícios que Deus não aprovava, que Nabucodonosor ia tomar aquele reinado se eles não se curvassem diante do Senhor, e eles não se curvaram, e foi o que aconteceu. Deus manda sinais, e as pessoas ignoram esses sinais, e aí a consequência, ela é trágica, aí a pessoa vai chorar em cima da tragédia, e já não adianta mais nada. Então a gente tem
essa percepção. Eu, você, que estamos na presença, no esconderijo do Altíssimo, tem essa percepção e Deus nos livra. Então temos que ficar atentos aos sinais. Você não pode fechar os olhos para isso. E é muito nítido para você que é cristão. Quem está no mundo, não. Quem está no mundo, a coisa está acontecendo, né? O mundo está revirando de cabeça para baixo e ele está achando que está tudo numa boa. Mas nós sabemos que as coisas tendem a ficar difíceis, mas nós temos Jesus Cristo, porque Ele falou: no mundo tereis aflições e em mim paz. Então buscai o Senhor Jesus para que tenha paz e seja livre. Então, se tem promessa, isso aqui são promessas do Senhor. Você está vendo, Ele te livra da peste perniciosa, Ele te livra do mal. No versículo 4 ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Uma vez eu fui no banco, não lembro se eu fui depositar um dinheiro ou se eu fui sacar, e quando você vai no banco, as pessoas, os atendentes, eles são orientados a te empurrarem um monte de bobagem, né? E a moça queria me empurrar um seguro de vida. Aí eu falei para ela, eu não faço seguro de vida, não. Isso é coisa minha. Aí ela falou assim: mas por que você não faz? Não, porque minha vida já está segurada em Jesus Cristo. Aí ela parou de insistir, né? Falei: não, minha vida está nas mãos do Senhor. Para que eu vou fazer seguro de vida? Se Jesus Cristo é vida para nós, né? Aí ela parou. Você viu o que está escrito aqui? Prestou atenção? Ele, no 4, versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Você quer segurança maior do que essa? Do que estar debaixo das asas do Senhor? O que mais você precisa para ser seguro? Basta confiar no Senhor, basta acreditar na promessa dEle. Ele me segura, mas eu tenho que andar em conformidade com a palavra dEle. Não adianta eu querer fazer coisa errada e achar porque eu sou cristão que o trem vai dar certo. Não vai. Certa vez um rapaz que numa igreja que eu congregava chegou, ele foi multado, né, numa blitz, prenderam a moto dele. No outro fim de semana ele chegou na igreja e falou: pastor, mas eu sou cristão, eu dou o dízimo e eu fui multado. Aí o pastor falou: por que você foi multado? Eu estava com os documentos atrasados. Aí ele falou assim: mas e Deus não fez nada, não protegeu eu? O pastor falou assim: meu irmão, dá vontade de bater, né, numa pessoa dessa? A gente é porque é cristão, porque dá vontade de dar uns tapas, né? Pelo amor de Deus, você está todo errado e ainda quer que Deus te protege, meu irmão? Não é verdade? Aí o pastor falou assim: tem cabimento um irmão falar um negócio desse? Ele com os documentos atrasados, me parece que nem carteira de habilitação ele tinha, e ia na igreja. Para você ver, ele não estava no esconderijo do Altíssimo, a palavra de Deus não estava nele, porque a primeira coisa de um cristão é procurar ser correto. Ele não adianta querer andar errado, achar que Deus vai proteger, porque não vai. Ele pode ir na igreja, ele pode sentar, ele pode orar, jejuar, pode virar cambalhota, fazer o que for. Se está errado, meu, vai ter um preço para pagar. E aí ele não estava seguro. Aí não adianta. Então a gente tem que estar seguro, obedecer ao Senhor. Espera aí, o meu irmãozinho aqui está me convidando a mentir. Para que eu vou mentir? Eu não vou mentir. Ah, vai custar o seu emprego se você não mentir. Costuma chefe falar isso, né? Muitas pessoas já ficaram com raiva de mim porque eles me induziram a mentir. Eu falei para ele: eu não vou mentir. Se você quiser que eu te ajude, você vai ter que ser feito pela verdade. Eu vou dar um exemplo, talvez eu já tenha até dado aqui. Trabalhando com outras pessoas, aí a pessoa, né, o telefone dela liga, tem bina, um número aparece e aparece o nome da outra pessoa. Eu falei assim: atende para mim, fala que eu não tô. Eu sempre falei assim: se eu atender, eu vou falar que você está e que não quer atender. Aí a pessoa: não, tá larga pra lá, você é muito enjoado, você é muito chato. Você ainda toma nome com chato por ser verdadeiro. Eu falei assim: importa que nós agrademos a quem? A Deus, né? Eu vou agradar um homem para quê? O que esse homem pode me dar? Que proteção, que ajuda, que segurança que ele pode me dar? Nenhuma. Então você tem que andar nessa fidelidade para receber essa segurança. Agora, só porque é meu colega, né? Amigo é uma coisa muito forte. Eu costumo dizer que amigo mesmo é Jesus Cristo, né?
Amigo é para todas as horas. Então quem que é para todas as horas? É Jesus. Até na hora que você está dormindo, quem te protege é Jesus. Você não tem amigo que vai te proteger. Você tem colega, conhecido, né? Mas a gente tem só Jesus como amigo. E aí não vem me falar que é assim que os amigos fazem. Não, assim é que quem quer a sua salvação faz. Amigo verdadeiro é aquele que quer que você seja salvo. E aí vai levar você até Jesus. Então a nossa segurança está no Senhor. Veja bem, isso aqui é livro de promessas. No versículo 5 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Isso aqui é interessante. O mundo ele é cheio de tradições e costumes, não é verdade? A pessoa não pode temer essas tradições nem esses costumes. Eu não sei se tem aqui na igreja, mas se tem, repreende isso. Se isso está no seu coração, repreende. Se tiver algum pintor fazendo uma pintura aqui no alto, no segundo andar, e ele colocar uma escada ali, tem pessoas que não passam de baixo. Tem pessoas que tem, né? Se não passam debaixo da escada, dá azar. E se vê um gato preto cruzando na frente deles? Esse gato preto é agora pronto, acabou. Acabou meu dia, acabou meu... Se for numa sexta-feira 13, misericórdia. Mas eu já vi uma pessoa, já entrei na casa de uma pessoa que ia na igreja. Ela falou assim, nós entramos pela porta do fundo. Ela falou assim, não sai pela porta do fundo, senão vocês levam a riqueza que estava aqui. Falei, não tinha nada praticamente, sabe? Falei assim, mas aí eu falei assim, misericórdia, que riqueza é essa, gente? Falei assim, aí eu falei, e é irmã de idade, que já estava há muito tempo na igreja. Não conhece a palavra, pastor, não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Isso é o que? Costume, é tradição, é superstição. A palavra para isso, entendeu? E com Jesus não tem superstição não. Aí a pessoa falou, aí estava eu e um outro companheiro que nós tínhamos ido lá para orar. Eu falei assim, eu acho que nós fizemos uma oração que não estava boa, que não, tinha que orar de novo para ela, para libertar ela dessa superstição. Ela não deixou a gente sair na porta da sala. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Você entrar pela porta da cozinha, não sai pela da sala. Se entrar da sala, não sai pela cozinha, porque leva não sei o que. Estou caçando levar o quê? Mas eu vim trazer Jesus. Não vou levar nada não, hein? Né? Nós vamos expulsar o diabo e trazer Jesus para dentro da casa da pessoa, né? Quantas pessoas que quebram o espelho, né? 7 anos de azar. Falei, misericórdia, 7 anos de azar porque quebrou um espelho. Às vezes um espelhozinho desse tamanhozinho, né? Imagina se for um grandão, né? Eu vou trazer uma verdade prática aqui. A minha menina tinha 2 aninhos, né? E ela estava em pé no berço. E aí eu tinha um espelho desse tamanho. Aliás, eu ainda tenho esse espelho, ele é desse tamanho. Você deve ter visto na sala lá, né, Lu? Pois é, um espelho desse tamanho. E a Chayenne. E ela no berço, né, brincando pra lá e pra cá. A criança não sabe o que faz. E eu e a mãe dela, por não ter muito espaço na casa que a gente morava, a gente colocou esse espelho em pé, perto do berço. É o que eu falei, visão, né? Na época eu não era convertido ainda não, tá, gente? Aí faltou visão. E ela brincando pra lá e pra cá, né? Que negócio, criança é dadá, gugu, não sabe falar direito, né? Pegou o espelho e jogou no chão. Caiu um espelho desse tamanho, espatifou, deu um estouro. Eu tava na cozinha, né? Não deu pra ver o quarto, eu assustei. Falei, gente, o que é isso? Quebrou, fui lá, cheguei. Ela tava em pezinho no berço, em pé, olhando o espelho assim, sabe? Não chorou, não. Eu comecei a rir. E essa época eu ainda não era totalmente convertido. Eu nem liguei pra isso. Imagina se eu ligasse num espelho desse tamanho. Quantos dias de azar, quantos anos de azar vai ter, né? Porque geralmente você quebra um espelho é 7 dias, às vezes quebra um pequeno assim, 7 dias. Esse aqui vai ter azar pro resto da vida. Mas é o que? Superstição. E por que existe isso? Porque as pessoas não conhecem o Senhor. Elas não meditam na palavra, elas não estão no esconderijo e não estão seguras, né? Quantos você vê no chaveiro do carro um pezinho de coelho para dar sorte? Então eu levo o coelho inteiro. Se o pezinho dá sorte, imagina o coelho. Não é verdade? Você não tem não, né, pastor? No seu chaveiro. Eu vou levar o coelho todo, levar até a prole dele. Se é para dar sorte, eu vou arrancar o pé do coitado do coelho. O primeiro a levar o azar é ele. Já perdeu o pé, né? Cortaram o pé do coelho. Como é que o coelho que perdeu o pé vai dar sorte para os outros? Então assim, tá vendo? Misticismo, superstição, idiota, coisa medíocre, que atrasa a vida dos outros, né? Uma mãozinha com uma figuinha, o que é isso, gente?
a gente tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Aí sim você tem proteção, não é verdade? Se você estiver na presença do Senhor, aí pode ter pé de coelho, pode ter pé de boi é só para fazer mocotó mesmo, né? Aí tá bom. Mas não adianta ficar, né, inventando moda, colocando pingentezinho. Olha que isso aqui me deu sorte, isso aqui me protege. Que um pingente vai proteger o quê? Não é verdade? Tem pessoas que se deixam um pingentezinho em casa, parece que tá saindo pelado. Eu disse que sim, aquilo me dá proteção. Eu falei assim, é aquilo que te dá proteção? Arruma uns 10 para mim. Tô precisando de uma cara de proteção, né? Então assim, opa, que tiro foi esse, hein, Paulo? Nossa, tá repreendido isso aí. Então gente, eu vou te falar. Mas é assim mesmo. Então o que acontece? É só para distrair, né? Quebrar um pouquinho a atenção e acordar quem tá dormindo. Dorme não, gente. A bênção é. Então, continuando, é isso daí. A gente tem que estar habitado aonde? No esconderijo do Altíssimo. Se fosse objeto dessa alguma proteção, você podia andar com sua Bíblia para todo lado, debaixo do braço, porque, né, a Bíblia ela nos traz a palavra de Deus. Mas se não adianta você andar com ela debaixo do braço, se a palavra não estiver no nosso coração. Então você percebeu aí. E no versículo 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você está vendo? Nem peste que ande na escuridão, nem doença, né? Às vezes as pessoas ficam aflitas. Ah, tá começando a ter uma peste aí que tá matando não sei quantos, né? Febre amarela. Pode ter febre de tudo quanto é cor, amarelo, preto, branco, verde, roxo. O importante é você estar na presença de Jesus. Apareceu a vacina, eu não sou contra. Vai lá e toma, né? Se não te curar de alguma coisa, se ela não fizer mal, porque ela não vai fazer, porque é vacina, não vai fazer outro efeito não, mas você já tem que ir sabendo que a sua proteção é Jesus Cristo. Ele está falando que peste nenhuma. E essa palavra peste aqui, você vai ver ela lá no Antigo Testamento também, que aqui já faz parte dele, né? Uma das pragas do Egito foi uma peste. Então o que acontece? Isso aqui é Deus falando, não vai chegar na sua tenda, não vai chegar na sua casa, não vai chegar no seu lar. Ah, tá começando a chegar, opa, eu tô longe aqui da palavra. São sinais. Tá começando a chegar um mal, então é eu que estou distante. Eu vou me aproximar do Senhor. Ah, mas a minha esposa que não está na presença do Senhor, não importa, vai você. Que a palavra de Deus fala que creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Não fica olhando, esperando o outro ir. Não fica esperando o filho, o pai, a mãe. Não fica esperando, porque senão ninguém vai. Primeiro que quando você vai, eles ficam contra você. Isso é bíblico, Jesus falou. A tua casa poderá se voltar contra você, mas é através da sua ida e busca que você vai levá-los para a salvação. Então tem proteção, nem peste, nada vai chegar à sua tenda. Tá chegando, tá, opa, tem coisa errada aqui. Será que eu deixei de perdoar alguém? Aí vai orar, vai falar com Deus, né? Quebranta o seu coração para que isso mude, para que você tenha autoridade para orar contra aquele mal e expulsar também. A gente precisa reconhecer esses sinais, até mesmo para buscarmos a Deus. Às vezes a gente relaxa, acha que não, só na igreja tá bom. Tem que ir em casa, tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que falar quando for colocado diante de você alguém, para que você o instrua na palavra, e Deus faz isso. Então a gente tem que trabalhar. E a palavra diz no versículo 7, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então quem que pode te atingir? Ninguém pode te atingir. Eu não estou falando de super-homens não, nós não somos super-homens, mas nós temos um super-Deus, né? Nós vamos passar por problemas, vamos passar por aflições, mas nós temos as armas e os recursos para vencer todos, não para ser barrados por eles. A palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta prosperará contra nós. Então nós temos que prosseguir, temos que avançar. Então você está vendo, tem proteção, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita.
Mas se você estiver na presença do Senhor, andando em retidão, sendo justo conforme a palavra dele. No versículo 8 está: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você não precisa querer o mal do ímpio, e nem pode, que Deus não tem prazer na maldade, nem contra o ímpio. Você não precisa fazer artimanhas por aqueles que te enganam. Ah, fulano me enganou, e você não precisa orar desejando mal para ele. Fulano me trapaceou, tomara que ele leva ferro. Tem muita gente que fala assim. Não faça isso, porque basta, ele já está se complicando, e você vai perceber isso só com seus olhos. Você não vai precisar agir contra, e mesmo se você agir contra para derrubá-lo, você já está caindo em pecado e saindo da presença do Senhor. Então fique na presença e deixa que Deus vai cuidar deste ímpio, vai cuidar e vai cuidar de você. Então você está seguro. Versículo 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então quem é o seu refúgio, o seu socorro? É o Senhor. Você crê nele? Acredita? Ah, mas eu tive um problema aqui. Deus vai trabalhar em seu favor. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Romanos 8, 28. E aí você vai interferir? Deus está sabendo. Primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração: poxa, aconteceu algo errado aqui. A pessoa que eu mais estava confiando nela, ela fez algo que me contrariou. Você acha que Deus não sabe disso? De repente é para você perceber que nós temos que confiar em Deus. Jeremias, no capítulo 17, fala sobre isso, né? Maldito é o homem que confia no homem, ou na força da sua carne e do seu braço. Nós temos aqui olhar para Jesus, e aqui crer que Ele é o nosso galardoador. Então no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você está vendo aqui o tanto de proteção que a gente tem, quando você habita no esconderijo do Altíssimo? Depois eu convido você a ler na sua casa, Deuteronômio. Deuteronômio fala basicamente o que está escrito aqui, do versículo 1 ao 14, fala das bênçãos, e do 15 praticamente para frente até os 60 só fala de coisas ruins para aqueles que estão distantes do Senhor. Mas as bênçãos do Senhor são muito maiores. Então eu convido você, Deuteronômio capítulo 28, ele retrata muito bem isso daqui. A palavra de Deus se completa sobre essas proteções. Seu coração vai estar seguro, vai estar aliviado diante de todas as adversidades, de todos os problemas, ainda que o mundo esteja em crise, mas a sua vida vai estar pautada nas mãos do Senhor. Nós temos que crer nisso. E para que nós não sejamos sujeitos a quê? Tragédias de todas as espécies. Quantas pessoas têm medo, né, de uma notícia qualquer? Tem pessoas que nem vê jornal por causa de medo das notícias, né? Às vezes eles falam assim: olha, surgiu uma gripe agora, agora eles dão o nome das gripes tudo de bicho, né? É gripe de macaco, gripe aviária, gripe suína, os bichos tudo tá gripado. Na hora que o ser humano pega essas gripes, eles não aguentam. Mas você não vê um bichinho morrendo porque está gripado. Mas é porque tem medo. E o medo não é de Deus. Deus não recomenda a gente ter medo. Ele fala que nos dá espírito de coragem. O que a gente tem? Eu já fui argumentado sobre isso. Ah, você não tem medo não? Tem não, então pula daquele prédio lá. Eu não quero morrer. Isso não significa que eu não quero ter medo, né? Não significa que eu sou um homem que assim, eu sou valente. O dia que eu for morrer vai ser conforme a palavra de Deus. Ah, então entra na frente do trem. Ué, mas para eu entrar, não entrar, eu preciso ter medo? Eu tenho que saber que se eu entrar eu vou morrer, a não ser que eu queira, né? Então a gente tem que ter o quê? Prudência, bom senso. É arriscado eu andar, né, na linha de trem e não perceber o trem chegar? Porque eu também já vi pessoas que morreram por causa disso, andando na linha de trem. Mas é claro que a pessoa era surda, né? O trem veio por trás. E aí disparou a buzina, a pessoa não ouviu, já era. Aí foi pro beleléu. Então o que acontece? A gente tem que ter bom senso. Você vai ter percepção, isso é arriscado, né? Isso é muito arriscado. E tem umas coisas que são umas pessoas que são mais corajosas que as outras.
mas tem que vigiar. Para quê? Para não sair da presença do Senhor e achar. Você lembra que Jesus Cristo foi tentado no deserto? Satanás mandou ele pular de um alto monte? Você lembra? Jesus tem a proteção lá, ali em homem ele tinha a proteção de Deus sim, dos anjos, mas ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente não tem que tentar o Senhor teu Deus. Outro dia, né, o pastor falou aqui, eu já vi mais pessoas citando, de um rapaz que estava num determinado lugar esperando que o próprio Deus fosse salvá-lo. Mas Deus mandou vários recursos, ele não aceitou, ele morreu. Quando ele foi para questionar Deus, falou assim, eu mandei todos os recursos para você nem percebeu o que? São sinais, não é verdade? Não precisa vir, igual o pastor falou, um anjo se manifestar na sua frente e falar, igual né, aconteceu com o burro, né, que o burro estava indo num lugar que não devia ir, apareceu um anjo na frente, o burro teve que falar para o profeta que é perigoso. Será que é preciso um burro falar para nós? Nós somos inteligentes o bastante, né? Então não precisa de um burro falar, não precisa de um animal falar. Você vai ter o discernimento, você é cristão, lembre-se, você é cristão, cuidado, né? Você sabe onde acontecem muitas essas falhas? Na nossa vida financeira. Você passa em frente a uma loja, vê uma roupa, nem precisa daquela roupa. Não, eu vou comprar. Quanto que é a prestação? É R$30 por mês. Dividir 10 vezes? Divide, beleza. Aí você vai e compra. Aí passa em outra loja, mas que sapato bonito. Isso acontece muito com mulher, né? O homem já não é muito, o homem é mais largado. Ah, eu vou comprar. Quanto que é? R$40. Divide 5 vezes? Divide. Somou 70. Aí depois vai lá e vê mais uma outra roupa e nem usou aquela, tá? Eu conheço gente assim, tá? Nem usou. Aí fica o guarda-roupa cheio de roupa bonita, sapato que nem usa. E eu conheço mais. Eu sei de pessoas que me falou pessoalmente que comprou um sapato porque achou bonito e não servia no pé dela. O sapato era pequeno, mas gostou tanto que comprou. Você vê o que é isso? Né? Tem noção, a pessoa tem percepção das coisas? Não tem. Isso chama vaidade. Está distante do Senhor, porque o Senhor te dá o que é melhor e o que é necessário. Aí a pessoa vai se enrolando, na hora que vê, o que ela não vigiou, está endividada, né? Aí começa a amaldiçoar o cartão de crédito, e começa a falar mal do cartão de crédito, né? Como se ele que fosse falar assim, eu não fui lá, fiz conta, foi você que fez. Não é verdade? O cartão está ali, é igual uma faca. A faca é uma arma, nossa, que essa arma é perigosa. Não, perigoso é quem está com ela na mão, né? Que perigo que tem uma faca de ficar em cima na gaveta da cozinha ou na mesa. Que perigo que tem um revólver. Perigoso é quem está segurando ele. Então a gente tem que vigiar. E não inverter as coisas e jogar a culpa nas coisas. Nós temos que saber, opa, perigo, isso é perigo. Se eu fizer, então é eu que sou o culpado. Não é verdade? Então não adianta querer pôr a culpa no salário, né, que é pouco porque a pessoa está gastando muito. Eu estou gastando muito. Tem gente que chega perto do chefe, o chefe dá muito aumento, eu estou com muita conta para pagar. Eu falo assim, não, eu não pago as suas contas, eu pago o seu salário. Aí. Quem manda você fazer conta? Né? Tem que fazer conforme ganha. E dá para ser, dá para fazer. Mas tem que estar na presença do Senhor. Amém, igreja? Então veja o versículo 11, olha que maravilha aqui, hein? A gente está estudando sobre anjos aí, não está? Sobre anjos, tem gente que fala assim, tem pessoa que vira crente e fala, não tem anjo da guarda não, porque quando a gente é católico, a gente fala de anjo da guarda, não fala? Aqui ó, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas olha só, isso aqui nos arremete no Salmo 103, por favor, abre aí. Cuidado com isso daqui, tá? Às vezes a pessoa está fazendo besteira e está achando que o anjo está guardando, né? Um pouquinho mais na frente aí, Salmo 103, versículo 20. Olha o que diz. Bendizei ao Senhor anjos seus, magnífico em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Se você estiver com a palavra de Deus, esses anjos que estão aqui no Salmo 91, vai te guardar.
Se você estiver com a palavra de Deus no seu coração, cumprindo o que Deus está falando, esses anjos vão obedecer à voz dele, porque a palavra dele está em você. Se você ficar com rebeldia, achando que tem proteção, é como eu falo, vai dançar igual azeitona na boca de banguelo, né? Então, minha filha, não adianta cochilar não, porque cochilou, o cachimbo cai, e quem estava com o cachimbo na boca cai também, né? Então você viu aqui, é fácil de entender a palavra de Deus, ela é muito simples. Eu fico admirado porque eu já vi pessoas, e pessoas já falam comigo, nossa, a Bíblia é muito difícil, eu não entendo nada não. Eu falei, mas leu, você está lendo, está orando para entender? Qual que é a dificuldade de entender sobre isso daqui? Nenhuma. Precisa ser um teólogo? Ah, eu não tenho que estudar teologia para entender Bíblia. Teologia, estuda a história dos povos, né, naquele contemporâneo, daqueles acontecimentos. Você só precisa buscar em Deus para poder entender. Então vamos, né, falar aqui sobre o versículo. Nós paramos no 11 aí, né? Dará ordem aos teus anjos. Isso se você estiver na obediência, viu, irmão? Não adianta falar que, achar que vai ser protegido se não estiver na presença de Deus, não. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aqui está falando para que você não seja envergonhado, você não faça coisas que vai se envergonhar, né? Atitudes, ser pegos de surpresa por desobediência, fazendo coisas que não agradam a Deus. Amém? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque já está dando a hora. E no 13, pisará o leão e a áspide, e o áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Nós temos vários exemplos na Bíblia que os servidores de Deus, Davi, ele combateu o leão, né? O leão não comeu e não mordeu Daniel na cova, mas isso é o que acontece? A presença de Deus, isso faz a diferença. Você pode estar andando na rua aqui, desceu e saiu na rua aqui. A gente vê muitas histórias assim. Não pode fugir um cachorro valente ali, um pitbull ou um rottweiler ali da casa, que eu nem sei se tem por aqui, e vir para te morder. Isso já aconteceu várias vezes. Pode. E se fizer, o que você vai fazer? Você vai correr e tentar subir num poste que é liso, igualzinho um pau de sebo, ficar escorregando lá até ele vir te morder? Você vai fazer o quê? Você vai repreender, sem medo, porque é uma fera. E todas as feras, você vai ver isso lá no início da Bíblia, em Gênesis, que elas estão submissas a nós. A nós quem? Servos do Senhor, aos filhos de Deus. Porque se você é um ímpio, pode correr mesmo, meu filho. Pode correr que você vai virar, né, carne moída. Mas nós estamos na presença do Senhor. E aí é só você estender a mão e falar assim, te repreendo em nome de Jesus. E aquele bichinho vai virar um gatinho. Apesar de que tem gato que é violento, né? Tem gato que arranha igualzinho um leão. Mas você repreende. Então tem proteção. Você é cristão. Usa. Seja, né, uma pessoa mais intrépida nesse sentido. Eu vou usar, vou repreender. Assim como você repreende uma doença. E não tenha medo. Então no versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou também, na minha Bíblia aqui está o louvarei. A sua está como aí, pastor? Aqui, aí eu até coloquei um i para corrigir, foi bom confirmar. Eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando você conhece o nome do Senhor, é tudo perfeito na sua vida, né? Não é que você fica bobo não, né? Porque eles acham que crente é bobo. Que crente é um panaca, né? As coisas acontecem, você não pode falar nada, mas você não é crente? Eu falei, mas eu sou crente, mas não concordo com as coisas erradas não, hein? Né? Sou crente, mas não sou idiota. Muito pelo contrário, eu estou te corrigindo. Tem gente que chama a gente de bobo mesmo, na cara, assim, ó, né? Achando que a gente é um abestalhado, como diz o Tiririca, mas não é não. No versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não podemos esquecer de buscar o Senhor. Não podemos esquecer de glorificar o nome do Senhor. Em qualquer lugar que você estiver, não esqueça dele. Ah, eu estou numa diversão, eu estou numa festa. Cuidado, vigia e não esqueça do Senhor. Vai chegar alguém falando, sai aqui, toma isso aqui, toma, né? Você não bebe nada não? Eu falo, eu bebo, água.
né? Café também, um refrigerante eu bebo. Mas já fala no sentido de quê? De cachaça, bebida alcoólica. Ainda põe pra você, tá? Isso já aconteceu comigo. Ah, que toma, que isso aqui bonito. Ah, Branca, você tá, meu filho, isso aí não é pra mim não. Meu corpo não combina com isso daí. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Não combina com aquilo que destrói. Então você não tem, mas também não tem que xingar a pessoa e falar assim, sai pra lá, Satanás. Não, tem, vai bater no seu, né? Você tem que falar, não, irmão, muito obrigado, né? Não quero isso não. O meu negócio aqui é só um refrigerantezinho. Vigiar, né? A gente tem que vigiar. Você tem que lembrar do Senhor. Então você clama a Ele para que você possa suportar essas tentações. E aqui no versículo 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse dar-lhe-ei abundância de dias é você vai viver por muito tempo, né? Então tem pessoas que às vezes ficam tentando entender por que a morte chega para pessoas novas, né? Pessoas, às vezes criança, jovem, por que chega? Tentando entender, né? Nossa, mas a mãe dele ia tanto na igreja, não sei o que. Assim, ir na igreja não significa que está com Jesus, porque tem joio e trigo, e o joio também está na igreja. Então quer dizer, eu explico para você, irmã, o coração da pessoa, Deus é quem sabe. Se realmente o coração dela estava na presença de Deus, para quê? Para que houvesse proteção. Está falando de proteção, de abundância de dias. E a Bíblia fala que nós veremos os filhos de nossos filhos. O que é isso? Eu verei os meus netos, se eu estiver na presença do Senhor. Do contrário, nós estamos sujeitos a tudo, inclusive a morte antecipada, né? Eu vou morrer novo se eu não estiver na presença do Senhor. Não estou falando que isso é padrão, mas estou falando que isso pode acontecer. Mas é mais garantido eu viver os meus anos estipulados por Deus aqui na terra, que segundo a Bíblia é no mínimo 70, né? E daí para lá já é lucro. Também não precisa viver tantos anos assim, né? Porque senão fica na terra ocupando espaço, né? O lugar de outro aí. Mas a gente tem que andar na presença do Senhor. Que a gente viva 100 anos, mas na presença de Deus. Porque eu falo com Deus, eu quero ser um velho, posso ser velho, mas eu quero ser um velho saudável. Não um velho que fica sendo carregado para os outros para lá e para cá, né? Igual uma mesa. Ah, eu quero esquentar sol, põe no terreiro, carrega ele. Ah, eu quero ir para casa, põe, carrega ele. Ficar dando trabalho para os outros. Quem está na presença de Jesus não é assim. Jamais você vai ver quantos pastores velhinhos que você vê às vezes no altar, né, nas pregações, no YouTube, bem velhinho, tá ali, sai andando normal, vai. Por quê? Porque está na presença do Senhor. Dificilmente você vai ver um pastor sendo carregado ali, né? Ou vão lá, velho, e caducando. Isso não vai ter, ué. Mas é por quê? Porque viveu na presença do Senhor. Viveu dias com abundância e com saúde. São sinais. Espera aí, eu tô tendo problema. Opa, Jesus, o que está acontecendo? E eu começo a orar e falar com o Senhor. Então essa é a palavra de Deus. Tem muito mais. Se for olhar o salmo, só esse salmo aqui já dá para a gente fazer pregação para a noite toda. Mas, né, a gente não tem a noite toda, tem outros compromissos. E o Espírito Santo vai falar o resto no coração de vocês. Então eu recomendo, leia lá também Deuteronômio capítulo 28, e você vai ver essas bênçãos também sendo colocadas na vida daquele que ama ao Senhor. E a palavra, ele começa falando, será que aquele que andar na presença do Senhor receberá essas bênçãos? Elas te seguirão, você não precisa ir atrás. Amém, igreja? Glória a Deus.